Olá, meus irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria, antes de abrir novamente a Palavra de Deus, convidá-los para uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens nos abençoado, nos dirigido e guiado, tudo que Tu tens nos proporcionado em nossas vidas, Senhor. E muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos alimento para o sustento de nossa fé. Nos anime na nossa jornada, para que, em meio às lutas que enfrentamos no dia a dia, possamos com toda certeza ter as Tuas bênçãos nos guiando, nos protegendo e, acima de tudo, nos conduzindo rumo à Canaã celestial. Abençoe a nós e nossos lares representados nesta oração. Dirija-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, lição 11, Paulo, seu passado e seu chamado. O verso principal, Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Veja que essa expressão que saiu dos lábios de Cristo, em plena visão paulina, na viagem a Damasco, Cristo está afirmando categoricamente que aquele indivíduo é um vaso escolhido, é um instrumento vivo nas tuas mãos, mas está dizendo aqui, na parte final dessa leitura que nós fizemos, que ele iria mostrar para ele o que importa sofrer, o tanto que é caro atrapalhar a obra de Deus, o tanto que é caro ficar insistindo com ignorâncias voluntárias ou involuntárias, com rejeição contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, com assuntos antibíblicos, como foi o caso de Paulo. E não é diferente no caso de ninguém na história da humanidade, nunca foi nem será. Em qualquer época, qualquer um que peitar a palavra de Deus e a vontade de Deus, Deus vai perdoá-lo, se ele arrepender, com certeza, como foi o caso de Paulo. Mas olha o preço que Paulo pagou com a vida. O que ele sofreu, ele teve prazer em ter a certeza da salvação. Mas poderia ter sido até diferente. Por que temos que escolher errado? Por que o orgulho próprio, o egoísmo, o egocentrismo tem que nos destruir assim? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A salvação é de graça. Mas as nossas escolhas têm uma tabela enorme de preço. Não se esqueça disso. E cada centavo vai ser pago. A salvação é de graça, mas as nossas escolhas não. Os frutos, os resultados, teremos que conviver com eles, seja do tamanho que for. Esse caso de Paulo, com a perseguição, olha que Deus, ele ajeitou tudo. O camarada estava perseguindo, esparramando com as pessoas, e Deus transformou isso em pregação do Evangelho. Tem que esparramar mesmo, tem que ir para todo o povo, tribo e língua. Ficou uma natinha ali pregando na região de Jerusalém, na região da Judéia, Samaria, mas a maioria foi para o resto do mundo. Deus continuou o seu trabalho, aproveitou dessa situação para colher resultados. Mas a escolha de Paulo
de ter ido lá esparramar com o povo, maltratar, prender, matar, por ignorância, voluntária ou involuntária, ele colheu a vida toda, apesar de ter sido um vaso escolhido e ter descansado no Senhor. Pense nisso, é muito sério. A palavra de Deus é a verdade. A verdade nos liberta e machuca só na hora. Mas a mentira, a ilusão, o engano, o orgulho ferido, olha o que dá. Só problema. Segundo tema, Saulo de Tarso. Saulo, um nome hebraico, que significa pedido a Deus. Existem algumas pessoas, alguns estudiosos, que especulam. Uns que Paulo era provavelmente casado, tinha esposa. Outros especulam que ele era viúvo. Mas nós temos a palavra de Deus nas mãos, que não precisamos de especular nada. Observem 1 Coríntios capítulo 7, versos 7 ao 9. Leia para ver. Contudo, Paulo dizendo isso, olha, o que Paulo escreveu. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um deste modo e outro daquele. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Gente, é só estudar a Bíblia. Não precisa especular isso de forma alguma. Tá na cara que Paulo era um beato por opção própria. Veja que coisa mais clara. Então não há dúvida, Paulo era um beato por opção. Ele tinha esse dom natural de não ter necessidade alguma de casar. Está aí, meus irmãos. Palavra de Deus. É assim que está escrito. Um outro detalhe. Saulo, até os 13 anos e um dia, ficou na sinagoga de Tarso. Por que temos a certeza que é 13 anos e um dia? Bar mitzvah. Os meninos se tornavam maior de idade com 13 anos e um dia. E as meninas com 12 anos e um dia. Então não foi com 12 anos, nem com 14, mas com 13 anos e um dia. Até ali ele estudou numa sinagoga de Tarso. Ele foi membro de uma escola da sinagoga de Tarso. Dali para frente foi conduzido para Jerusalém e se tornar aluno de Gamaliel, como vimos no escrito sagrado em Atos 22, verso 3. Como vimos em Filipenses 3:5, ele diz que ele era fariseu, e não somente fariseu, os seus pais também eram fariseus. Os pais de Saulo eram benjamitas. Como eles nasceram durante períodos da diáspora, eles nasceram em regiões romanas, como foi aqui o caso de Tarso, do próprio Paulo. E, consequentemente, eram judeus de sangue, de religião, contudo nascidos na área do Império Romano. Atos 23:6 confirma que seu pai também era fariseu. Muito bem. Agora Paulo, o homem. O nome Paulo já é um nome grego, proveniente do latim Paulus. Paulo e Saulo eram as mesmas pessoas. Era costume de algumas culturas, quando tinha duas cidadanias, mantinha dois nomes. Um característico daquela cidadania, por motivos, isso com certeza traria benefícios
na relação cotidiana com o império e mantinha um nome de nascença, como o caso da cultura hebreia, da cultura judaica, para ter uma relação tranquila de envolvimento dentro do seu povo. Mas abrir mão da característica hebraica, jamais. Então ele manteve o nome hebraico, Saulo, e tinha também esse segundo nome, Paulo, ambos de Tarso. E Paulo como homem, se observarmos Filipenses 3, verso 8, ele se considerava um refúgio. Ele entendeu de uma maneira tão nobre o brilho da causa, o brilho do Mestre, o brilho do Deus vivo e do amor de Deus, que ele chegou à conclusão que ele não era mais do que um refúgio. E para entender Paulo como o homem, lembrar que ele deixou claro que ele era uma pessoa de carne e osso como qualquer um. Se estudarmos Romanos capítulo 7, do verso 15 ao verso 25, nós temos a maior biografia de Paulo como homem. Lá ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Maldito o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado habita em mim. Pense, meus amados irmãos, esse conflito, essa luta que assedia dentro do nosso próprio cérebro, dentro da nossa própria mente, assédio do grande conflito entre o bem e o mal. Mas o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, é que define a vitória. Quem vai ganhar? Se a luz, se as trevas. É a nossa escolha que manda. Romanos 7, de 15 a 25. É uma evidência biográfica de Paulo como homem. Um dia, ele pôde dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, que combateu o bom combate e foi vitorioso. Graças a Deus. Mas pagou um preço muito alto, porque tentou atropelar a vontade de Deus, tentou atropelar os servos de Deus, tentou atropelar a palavra do Deus vivo. Quarto tema: de Saulo para Paulo. Eu poderia aqui acrescentar, e vice-versa. Bastou precisar, ele mandava a carteirada. Quer o RG romano ou RG judaico? Depende de onde ele estava. E ele um dia disse o seguinte: fazer de fraco para ganhar os fracos, fazer de forte para ganhar os fortes, fazer de grego para ganhar o grego, fazer de judeu para ganhar o judeu. Ele foi um perito nessa área, um instrumento vivo nas mãos de Deus, nessa habilidade fantástica. Atos capítulo 9, verso 1 ao 22, capítulo 26, verso 16 ao 18, tudo e muitos outros textos ainda nos evidencia que ele, com a sua tremenda habilidade com as palavras e com o seu jeito carismático de envolver com as pessoas, utilizando dessa habilidade de se identificar com as pessoas e atraí-las aos pés de Cristo, ele levava a causa de Deus a pleno êxito, no que dependia dos passos dos seus pés e do toque das suas mãos e do alcance das suas palavras e do seu olhar. Porque ele vivia, ele conseguiu, pela graça de Deus, deixar Cristo pilotar a sua vida completamente. E conseguiu, pela graça de Deus, ser um instrumento de êxito nas mãos do Espírito Santo. Veja que 5 resultados nós podemos destacar na obra missionária de Paulo. Abrir os olhos das pessoas, tornar Deus e Jesus reais, presentes, ativos e atraentes. Segundo, tirar as pessoas das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento, um tema central do Evangelho,
como vimos em Lucas 1, 78 e 79. Terceiro, tirar as pessoas do poder de Satanás para Deus. Quarto, muitos recebem o perdão dos pecados. O problema do pecado tem uma solução. Esta é a mensagem viva, restauradora e central dos cristãos. Quinto, muitos recebem lugar entre os santificados. Isso significa passar a ser membro da Igreja de Deus, não importando a etnia, gênero e nem nacionalidade. Na vida de Paulo, conseguimos ver isto acontecer e na nossa vida. Pense nisso. Quinto tema, Paulo no campo missionário. Se observarmos Romanos 15, 19, 1 Coríntios 1, 23, 2, 2, Gálatas 6, 14, Filipenses 1, 15, 18, todos esses textos e muitos outros mais, como Colossenses 1, 28, dentre outros, todos esses textos nos comprovam que Paulo era um instrumento vivo nas mãos de Deus. E que tipo de instrumento? Sabe o que eu imaginei? Você conhece a matraca? Aquele instrumento agrícola para plantar sementes antigo? Clap, 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 clap. Muito bem. Paulo era uma matraca viva nas mãos do Espírito Santo. Só que um raio, um relâmpago de velocidade, por onde ele passava, o plantio, a bênção de Deus era tão grande que podia ser deserto e podia ser pedra, virava cultura. Onde ele passava, a bênção vinha junto. Era bênção em cima de bênção. Paulo foi um instrumento vivo nas mãos do Senhor para lançar a semente do Evangelho por onde quer que ele passava. E isso foi até dentro da cadeia. Até na hora de morrer, o jeito dele olhar para o carrasco. Amados, pense nisso. Esse mundo nosso, essa vidinha que a gente vive aqui não é nada diante da eternidade, que é absoluta, é vida eterna. Paulo entendeu isso. E o que ele pôde dar de si durante sua vida, essa vida tão curtinha que nós temos, ele deu com o maior prazer e com a certeza plena e absoluta da vitória e da parceria com o Espírito Santo, com Cristo e com o Pai. Sexto tema, a missão e o multiculturalismo. Esse termo multiculturalismo é um termo recente que começou a aparecer em publicações na década de 1960, segundo o dicionário inglês Oxford. Veja que, para os gregos, todos não gregos eram bárbaros. Para os judeus, todos não judeus eram gentios. E isso é a forma de generalizar expressões como essa, multiculturalismo. As pessoas jamais deveriam se achar melhor do que as outras. A missão do Evangelho tem o propósito de multiplicar-se no meio de todas as culturas do planeta. Ninguém jamais deveria se isolar com expressões racistas ou nacionalistas que se ache melhor do que os outros. Qualquer membro de qualquer parte do planeta, de qualquer religião, todos são mortais e precisam de ter uma cultura só, a cultura do reino eterno, e buscar a salvação antes que seja tarde demais e sermos úteis na causa do Mestre, para de qualquer lugar onde estivermos ou aonde formos enviados, sermos instrumentos vivos nas mãos do Altíssimo. Olha, amados, Saulo de Tarso, achando que estava fazendo tudo certo, ele definiu para si próprio o juízo das coisas.
e saiu fazendo estrago por onde passava, de se tornar um homem temido. O próprio Ananias, quando foi para ir lá tirar as escamas dos olhos dele, para curá-lo da cegueira, rapaz, ele ficou com medo, o próprio Deus falando com ele para ele ir lá e ele com medo. Pense nisso. Moisés, quando foi na sarça ardente, ele já tinha 80 anos de idade, ia viver mais 40 só. E já tinha 40 que ele tinha cometido aquele assassinato e estava no exílio. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele se lançou com o rosto em terra, quando ele soube que era Deus que estava falando com ele. Olha, Paulo, o que aconteceu? Só que Moisés não caiu de lugar nenhum. Ele estava em pé, ele só agachou, se prostrou, com o rosto na areia do deserto. Paulo caiu do cavalo, ele e os companheiros dele, tudo. A guarnição que estava indo fazer estrago. E o relato bíblico conta que aqueles camaradas, os companheiros dele, escutou a voz de Cristo falando com ele. Escutou só a voz, mas não viu nada. Quer dizer que o barulho da manifestação do tombo de animal caindo, de gente caindo, eles assistiram tudo ao vivo e a cores, mas não viam nada. Paulo, além de ouvir tudo que os outros companheiros ouviram e correram, como os colegas de Daniel também correram com o barulho, lá em Daniel 10, espirrar na carreira, foram embora. Os companheiros ficou de longe, sabe por quê? Porque eles não podiam largar o companheiro na mão. Eles eram comissionados, com a própria vida, proteger os seus superiores. Eles esperaram só Paulo melhorar e voltaram, pegaram, e eles conduziram Paulo até naquela residência onde ele passaria os 3 dias, para receber a visita de Ananias e ser curado. Meus amados, são detalhes muito interessantes que aconteceram na vida de Paulo. O evangelho estava sendo pregado a diversas culturas e concentrado praticamente, ainda estava naquele início, mas na hora já de expandir. E Paulo, sem querer, muito pelo contrário, ele estava tentando evitar que isso acontecesse, foi lá para combater, para que o evangelho não se espalhasse, tanto como vinha se espalhando. E a atitude dele forçou isso a acontecer. Vários outros povos e culturas passaram a receber o evangelho daqueles que temiam continuar pregando ali naquela região. Mas os apóstolos ficaram por ali. E foram eles mesmos que acabaram, por fim, dando cobertura a Paulo, dando instrução, orientação. E ele, mais tarde, se considerou um apóstolo. Foi chamado de apóstolo, mesmo não tendo andado com Cristo. Mas sabe, meus amados irmãos, Moisés perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Cristo. Além de falar eu sou, também, como aquele da sarça, completou com o nome daquele que Deus amou e o entregou à morte por amor de nós. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena ir contra a palavra de Deus, ir contra a verdade, maltratar um servo de Deus. Você não pode ajudar um servo de Deus? Não maltrata, não faz mal, porque o preço é alto. Não se esqueça, nesse mundo todos nós somos mortais. Todos nós temos telhados de vidro. Bastou olhar errado, já era. Precisamos de estarmos mergulhados 24 horas na graça. Do contrário, está mergulhando em desgraça. Paulo entendeu isso. Em momento algum ele se achou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, se achava um entulho, um restolho.
e você. Pense nisso. Precisamos ser úteis na causa. Úteis. Sétimo tema. Quem vê cara, não vê coração. Aqui temos um texto de Atos dos Apóstolos, página 197, dizendo o seguinte: alguns eram zelosos pela lei cerimonial e consideravam Paulo com desfavor, pois pensavam que seus princípios referentes às obrigações da lei judaica fossem frouxos. Sabe que hoje ainda mitos e tradições governam a vida de muitos líderes, de muitos membros da Igreja de Deus pelo mundo afora. E com isso, tem atrasado a volta de Cristo, criando regras, criando obstáculos que dificultam a evangelização do planeta, que dificultam a administração clara da causa de Deus, ostensiva contra as trevas. Mas a verdade liberta. Cristo, ele é o centro, ele é a verdade, é o centro de nossas vidas, é o centro de tudo e todos. E conhecereis a verdade vos libertará. Não podemos continuar atrasando a causa de Deus por causa daquilo que nós achamos que é certo, por causa daquilo que nós achamos que é errado, por causa de regras que nós ficamos inventando para jogar nas costas das pessoas como fariseus, jogando fardo nas costas dos prosélitos, dos seguidores que vão pelo mundo todo, e nem com o dedinho queremos carregar. Amados irmãos, a palavra do Deus vivo é a base, é a regra de fé para todo o cristianismo. E é através da verdade que de fato seremos livres e perceberemos que no nosso coração é Ele quem habita, o Senhor da luz. E é Ele que se expressará na nossa face, nos nossos olhos, para que quando as pessoas encontrarem conosco, saberão: se no teu olho tem luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tem trevas, todo o teu corpo será trevas. São palavras do Mestre. E que Deus abençoe a mim e a você. Que possamos mergulharmos cada vez mais na verdade, estudá-la, praticá-la e transmitir aos que nos cercam. Santo Deus, faça-nos instrumentos vivos nas tuas mãos para o avanço da tua causa. Ajude-nos a superar nós mesmos. Ajude-nos a superar as nossas deficiências, as nossas debilidades e alcançarmos pela tua graça e o teu poder a vitória em nossa fé. E naquele dia, cada um de nós e nossos lares aqui representados nesta oração, sermos contados dentre aqueles que participarão da galeria dos campeões da fé. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.